Tá sensacional esse programa, gente. Vem com a gente. Ficou estranho. Tá, vamos só esse final então. Não, faz tudo não. Tudo de novo. Puta que pariu. É assim que faz. Aprende a ser profissional. Aprende a ser profissional, né? Exatamente. Oi, pessoal. A gente é do canal História Barbárie. Eu sou a Daiane. Daniel, Eu sou o Gladson. E o tema de hoje é possível uma sociedade sem Estado? boa pergunta, hein? Muito boa. Exatamente. E para nos ajudar a responder, a gente tem um convidado mais que especial, que já é da casa. Que é o Fabiano Fabiano É o Zazumafu. Porra, você tá de trás. Tô. Eu não vou repetir tudo, só vou... Não. O nosso convidado é o Fabiano Zazumafu. Ai, senhor, meu Deus. Sempre quando tem convidado eu faço isso. Que vergonha, que vergonha. E para nos ajudar a responder, a gente tem um convidado mais que especial, que já é da casa, Fabiano Atenas Azola, né? E ele vai trazer um texto para discutir com a gente, um antropólogo muito famoso, muito maravilhoso. Que é o Pierre Lévi-Strauss. Já É o novo uni. cara. Já- O cachorro vai se chamar. Já uni, né, gente? Os dois ícones da antropologia num saco. Né? E ele vai trazer um texto para discutir com a gente, do Pierre Clastres, que é um famoso antropólogo. E esse vídeo tá sensacional. Vem com a gente. E como a gente já avisou, a gente tem um texto muito bom para a gente debater sobre a existência ou não, a possibilidade ou não de ter uma sociedade sem Estado. Estamos aqui com o Fabiano, nosso antropólogo de plantão, Antropólogo, historiador. isso, para nos socorrer nesses momentos de dúvidas epistemológicas. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, a gente precisa que você nos dê aquela forcinha, momento jabá agora, né? Que você entre no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que você receba as notificações, que a gente bata esses 1000 inscritos ainda em 2019. Opa, que boa hein, essa. Compartilha também, né, com a galera aí e tal, né? Joga lá nos grupão lá dos amigos e tal, galera da universidade, galera da escola, galera do trabalho, enfim. Família, claro, sempre. No grupo do Sextor, manda para todo mundo. Então é isso, então vamos lá. A gente primeiro, acho que é legal explicar para a galera, acho que o Fabiano vai fazer as honras, quem é o Pierre Clastres, que livro é esse? Quem é Pierre Clastres na fila do pão? Opa, ótima questão. É uma delícia falar do Pierre Clastres. A gente diz na antropologia que ele é um dos autores mais sedutores da antropologia. Assim, todo aluno de graduação, quando entra no curso de sociais e lê A Sociedade contra o Estado, normalmente é uma paixão à primeira vista. Né? Porque os adolescentes têm aquela formiguinha anarquista aqui, né? Ele lê aquilo e fica alucinado. Mas o Pierre Clastres foi um grande antropólogo, um grande escritor, é por isso que ele é tão sedutor, porque ele é um grande escritor, além disso. Um antropólogo francês que morreu muito jovem, ele morreu aos 44 anos num acidente de carro. E, na verdade, ele começou, a formação do Clastres, na verdade, começou em filosofia. Ele se formou filósofo na Sorbonne, em 57, e foi para antropologia por causa do velho mestre, Claude Lévi-Strauss. Ele foi assistir um curso do Lévi-Strauss no Collège de France, que são esses cursos abertos, né, para a população, que os professores têm que apresentar a sua pesquisa e tal. Ele foi assistir um desses cursos e acabou se apaixonando pela antropologia e especificamente pelas sociedades indígenas. Um sedutor se apaixona pelo outro Exatamente, sedutor. Entendi. Exatamente. É assim que a gente coopta as pessoas. E foi a partir disso que ele foi para antropologia. Um pouco depois ele acabou se casando com uma antropóloga chamada Hélène Clastres, que estudou os Guarani no Paraguai. E os dois foram fazer trabalho de campo, justamente na região do Chaco, no Paraguai. O Clastres trabalhou com um grupo muito pequeno chamado Guayaqui. Hoje em dia eles são conhecidos como os Ache também.
E a Helene Clastres trabalhou com um grupo gigantesco, que são os Guarani, na mesma região. E o Clastres também fez outros trabalhos de campo do Brasil, além de trabalhar com os Guarani, com os Guaiaqui, desculpa. Ele também trabalhou com os Guarani, por isso que eu me confundi. Um pouco depois ele trabalhou um tempinho com os Guarani, trabalhou com falas e mitos Guarani. Nos anos 70, ele trabalhou com os Yanomami também. Ele fez uma viagem com o Jacques Lizotte, que era um outro aluno do Lévi-Strauss, e eles foram para a Amazônia, e ele foi junto com o Lizotte e acabou escrevendo sobre os Yanomami também. E em 77, num acidente de carro, ele acabou falecendo aos 44 anos, e já bem conhecido. Porque os livros deles, né, os livros que ele escreveu foram grandes clássicos, tornaram grandes clássicos da antropologia, né? Não, exatamente. Ele escreveu, na verdade, os livros que saíram no Brasil são coletâneas de textos. Também saiu a etnografia dele. Ele tem uma etnografia mesmo, no sentido clássico, se chama Crônicas dos Índios Guaiaqui. Tem até uma edição brasileira, mas ela é muito antiga, acabou não sendo reeditada. Mas os livros que ficaram muito conhecidos são livros que são coletâneas de artigos que ele escreveu ao longo da vida. O mais conhecido é um livro que se chama Sociedade contra o Estado, que tem um dos artigos é justamente o título do livro. E posteriormente saiu um outro livro com os artigos finais da vida do Clastres, chamado Arqueologia da Violência, que também é o nome de um outro artigo muito famoso. E o Clastres acabou se tornando muito famoso na antropologia aqui no Brasil porque a gente tem uma tradição em etnologia muito consolidada. Sim. E ele foi um grande etnólogo, é por isso. E o Clastres também ficou muito famoso na filosofia. Os filósofos no Brasil leem muito Pierre Clastres porque ele influenciou muito o pensamento de outro grande filósofo que foi o Gilles Deleuze e o Félix Guattari, né, o autor do Al. O Guattari é psicanalista, mas escreveu junto com Deleuze. E muitos dos conceitos do Deleuze e Guattari partiram das reflexões do Pierre Clastres, então o pessoal da filosofia também é antenado nele. Muito bem, então, depois dessa introdução à vida e obra do Clastres, acho que é legal a gente começar com uma pergunta que é a seguinte: já houve sociedade sem Estado? Essa é uma pergunta. Essa é a pergunta fundamental, né? Não só houve, como há, e vou além, quer dizer, não é eu que vai além, é Clastres que vai além. Ele nos mostra que não só houve e existem sociedades sem Estado, que a gente chama de sem Estado, mas existem sociedades que são contra o Estado. Olha só. O que ele está querendo dizer com isso? Existem sociedades que se organizam, existe uma forma de organização que impede a formação de um Estado, ou de alguém que domine os outros. Isso é um nó na cabeça da gente, né? Que a gente vem, essa cultura ocidental, que o surgimento do Estado, a presença do Estado é uma coisa inexorável, não tem como impedir isso. É isso ou barbárie, isso ou a zona, né? Então, se não tiver o Estado, o homem é o lobo do homem, vira aquela zona, aquela bagunça e tal. Sim. A organização, enquanto sociedade, depende da existência do Estado. Então, isso é interessante da onde que o Clastres tira esse exemplo, né? Bem como você bem falou, a gente tende a pensar que é impossível existir uma sociedade ou qualquer tipo de organização social sem um Leviatã, ou sem algum tipo de poder que controle minimamente as pessoas. E quem pensou isso foi taxado de utópico, né? Exatamente. Que várias pessoas pensaram isso. Exato. Só que sim, para grande parte da sociedade, isso é só uma utopia, né? Exato. E não é, né? A gente trata como uma utopia, algo que não é possível de se realizar, né? E até hoje muita gente pensa assim. Sim. Mas o Pierre Clastres, ele vai para antropologia, como eu tinha falado, vai fazer trabalho de campo com os Guaiaqui, e é um grupo muito pequeno, e ele percebe, quer dizer, não é ele que percebe, durante séculos, quem via para as Américas encontrar com esses povos, a primeira coisa que eles reparavam é que o chefe não mandava nada. Então, o Clastres mostra isso muito bem, mas vocês podem ler nos relatos dos jesuítas no século XVI, que eles achavam isso completamente estranho. Eles vieram aqui, encontraram uma série de povos, inclusive os Tupinambá, que tinham chefes guerreiros, mas dentro da aldeia ninguém mandava nada. E eles ficavam muito confusos, mas como assim? Um chefe que ninguém respeita, o cara fica falando e ninguém que escuta o que ele está falando.
É aquela velha ideia do sem rei, sem lei, Exatamente. sem Deus, né? Tanto que eles criaram uma alcunha a esses povos que eram povos sem lei, sem rei, sem fé. E os jesuítas diziam que isso fazia com que fosse muito mais difícil de convertê-los ao cristianismo. Porque toda religião demanda alguém para controlar, né, o cotidiano dessas pessoas. As pessoas têm que rezar na hora certa. Eles achavam isso um problema. Então o Clastres, quando ele vai fazer trabalho de campo com os Guaiaqui, isso é uma coisa que aparece para ele, né, assim, na cara dele. E ele vai relembrando assim, nossa, mas isso desde o século XVI os europeus faziam essa observação, né, que é uma sociedade onde que o chefe não manda. E a partir disso, o Clastres coloca duas perguntas que são fundamentais. A primeira que você colocou, é possível uma sociedade sem Estado? E uma segunda pergunta que deriva dessa primeira é possível pensar política sem pensar poder? Ou é possível pensar uma política que seja dissociada de uma ideia de poder coercitivo? E ter alguém que obrigue os outros a fazer alguma coisa? O exemplo que ele dá no texto, ele dá dois exemplos, né? Do Jerônimo e do outro líder indígena. Fuzilwe. Isso. Um chefe Yanomami. Esse mesmo. Eu não consegui pronunciar o nome dele nem mentalmente. Aí, que é essa ideia, ele tem uma autoridade moral junto a eles, porque ele é bom em alguma coisa, então ele pode guiar até o momento em que a vontade dele é a mesma do grupo. Quando se descola, não existe mais. Então não é uma autoridade por si só. Para nossa história ocidental, né? A política serviu para isso. Exato, a política e o poder estão extremamente relacionados, né? Exato. E na verdade o que o Clastres vem dizer é que não necessariamente isso não é natural do ser humano. Né? Exato. E isso é uma coisa importante, né? Bom, é pensar em Hobbes, né? Não sei, quando a gente estuda lá os contratualistas, vamos pensar no Thomas Hobbes. Para a sociedade poder existir, tem que ter algum ser poderoso que obriga os outros a conviver em sociedade, porque era o homem o lobo do homem, todo mundo se matava, até você ter uma certa polícia que controla, que impede que as pessoas façam isso. Então, política e poder estão completamente relacionados. E quando o Clastres vai trabalhar com os Guaiaqui, uma coisa que ele percebe é, existe um chefe. Então, é impossível dizer que não existe um chefe. Existe um líder, um chefe, um porta-voz. Mas ele não manda. Ele não tem poder coercitivo. Ele não obriga as pessoas a fazer as coisas. Então, é essa pergunta que ele se coloca. Ele fala assim, mas no caso ameríndio, essa ideia entre política e poder não está colada, está dissociada. E nota-se que ele tem uma dificuldade de dar nome para isso, né? Ele usa chefe na falta de uma outra palavra. Que é uma liderança, mas não tem a mesma carga do que essa palavra tem pra gente, né? A noção de chefe é um instrumento para a gente poder traduzir aquela posição, mas é uma pessoa... Mas é uma outra coisa. Isso, é uma pessoa que é um porta-voz e ele tem uma posição de chefia porque ele é responsável por certas coisas em relação ao grupo. Ele é responsável por certas coisas do coletivo. Então, o Clastres diz assim, olha, quando a gente observa a literatura sobre povos indígenas, e o que eu vi lá nos Índios Guaiaqui, que o chefe indígena, ele é um chefe, mas ele não manda. Mas o chefe tem certas atribuições. Então, o chefe, essencialmente, tem 3 atribuições principais. Né? A primeira delas é, o chefe é um fazedor de paz. Então, o chefe indígena é responsável internamente em impedir que ele se desagregue. Impedir, de certa forma, conciliar, fazer paz. Todo conflito que houver dentro da aldeia tem que passar pelo chefe. Mas o chefe é um fazedor de paz, ele não é um juiz, ele não vai decidir por um dos lados. Tem que chegar ele vai criar uma estratégia, normalmente através da fala, para que tudo se resolva, de alguma forma. Ele não E se ele não conseguir, ele não é digno desse lugar. Exatamente. Se ele falhar no intento, o que o coletivo pensa? Ele não é um bom chefe, então talvez seja bom a gente escolher outro. Vamos pensar talvez no outro chefe. Mas isso é uma inversão completa, né? Então, do nosso raciocínio, exato. né? Porque a pergunta que o Clastres se coloca é quem está controlando quem? Essa é a pergunta que ele se coloca. Será que é o chefe que controla o coletivo ou é o coletivo que está controlando o chefe? Porque o chefe, essas 3 atribuições são mais do que atribuições, são obrigações. Certo. Então o chefe é um fazedor de paz e ele tem que ser bom nisso. Então a segunda atribuição ou obrigação do chefe indígena, né, é que ele tem que falar. O chefe indígena, ele tem o poder da palavra, quer dizer, o chefe tem que falar, ele tem que, a oratória é
fundamental. Não mais que fundamental, uma obrigação da chefia. Ele tem que discursar. E essa é uma obrigação do chefe. E o Clastres faz uma observação muito boa, que ele diz assim, o chefe ameríndio, o chefe é aquele que fala. É isso que os indígenas diziam para ele, os Guayaquil. O chefe é aquele que fala. Mas, quando o chefe, todas as manhãs, o chefe tem que ir lá, acorda de manhã, e ele tem que fazer uma fala para o coletivo. E a fala está relacionada a certas obrigações do coletivo como um todo. Então, a tradição diz que a gente tem que comer assim, se comportar assado, fazer esse ritual. Os mitos dizem, os ancestrais dizem, não sou eu, são os mitos. Os ancestrais dizem que a gente tem que se comportar assim. E o Clastres diz assim, mas quando ele fala, ninguém escuta. Então ele assim, eu achava muito estranho, porque o chefe começava a discursar e ninguém parava para ouvir o chefe. As pessoas continuavam fazendo as coisas. Mas o chefe tem a obrigação da palavra, ele tem a obrigação de falar. Por isso que os indígenas diziam que o chefe é aquele que fala. Certo. Né? Que é muito interessante. Né? Sim. E a terceira obrigação, atribuição do chefe é a generosidade. Então o chefe é aquele que tem que ser o mais generoso, é aquele que distribui. Então uma observação que o Clastres faz, não só o Clastres, vários etnólogos fizeram na história, é que era bem fácil de reconhecer o chefe, que era o mais pobre. A pessoa que estava com os adornos mais pobres, com as coisas mais largadas, mais feias, era o chefe. Por quê? Porque o chefe tem a obrigação da distribuição. Então, tudo que o coletivo pedir para ele tem que doar. Olha só. E ele tem que separar a parte dos excedentes que ele tem para isso, para distribuir. Porque a última coisa que o chefe pode ser é sovina. A sovinice é o maior crime moral do mundo ameríndio, é ser sovina, ser pão duro. E se o chefe é o porta-voz do coletivo, ele tem que ser o exemplo da generosidade. Então, o que acontece? Como é que o chefe vai mandar alguma coisa, sendo que materialmente ele é o mais pobre? Então, é a partir dessas três atribuições que o Clastres se coloca a pergunta: quem está controlando quem? Sim. E é interessante que, nesse sentido, Fábio, entra a questão dessa ideia de poder e política, que isso mostra que existem relações políticas entre as pessoas. Exato. Agora, o poder está onde? Né? Esse é o ponto. E que você pode, que você pode ter relações políticas sem necessariamente ter subjugação de um lado ou de outro. Mas isso é muito contrassenso. A nossa visão de política é um embate de ideias diferentes para ver quem domina quem. Isso. Então eu tenho que usar as ferramentas, as estratégias dentro da política para subjugar. E daí ele mostra que não, você pode ter a política acontecendo sem ter a dominação. Né? Então, justamente essa é uma das grandes contribuições do Pierre Clastres. Ele está alargando a nossa concepção de política. Quando ele fala assim, é possível haver uma política sem poder, ele está mostrando, é possível, é política. Esse é o ponto do Clastres, porque quando o chefe é um fazedor de paz, ele é um conciliador, isso é fazer política. Sim. O chefe, ele é um porta-voz para fora também. Então, quando você tem uma relação, uma das características fundamentais do mundo ameríndio é a guerra. Então, os coletivos ameríndios fazem muita guerra. É bem diferente da guerra que a gente faz, mas eles fazem guerra. Então, para fazer guerra, você precisa ter um porta-voz para criar alianças. Você tem um inimigo, mas muitas vezes você precisa constituir alianças com outros coletivos para poder combater o inimigo. E para constituir aliança, você precisa de um porta-voz. Quem é o porta-voz? O chefe. O chefe que vai lá na outra aldeia, representante do coletivo, e vai lá conversar com outro porta-voz, que é um outro chefe, e eles vão estabelecer uma aliança. Às vezes eles trocam mulheres, né, para constituir aliança. Então eu te dou a minha filha, você dá a sua filha, a gente constitui parentesco. E assim a gente constitui aliança, por exemplo. Essa é uma das formas. Mas o que o Clastres está dizendo? Ainda que não tenha poder coercitivo, que é essa ideia que a gente tem de política, ali está circulando política. Claro. A política é central no mundo ameríndio, dentro e para fora. Sim. Só que a grande diferença é que é uma política que não tem poder coercitivo. Ele não obriga ninguém a fazer nada. Esse é o ponto do Clastres. E ele está largando a concepção de política. Na verdade, sim, essas relações, né, sociais, políticas entre as pessoas da aldeia e o chefe, me enrolei no que eu ia falar. Eu acho que esse texto também do Clastres, ele contribui para a discussão política atual, né? A gente está numa polarização bizarra em que a política é ou eu ou eles e tal.
né, o fascismo brotando e tal. Eu acho que esse é uma contribuição legal para a gente pensar os rolês atual, assim, de que dá para a gente pensar num mundo onde a gente não precisa matar todo mundo, né? A gente não precisa se matar para criar uma sociedade viável, né? Então, eu acho que essa ampliação do conceito dessa ideia de política, a gente podia aprender com isso também, né? Acho que é um rolê não só para estudo teórico, mas para uma questão mais prática também, né? Como muita gente sabe disso, o Clastres era um anarquista, né? E ele talvez seja o anarquista mais famoso na antropologia. Então, e por isso que eu brinquei com os alunos da graduação, que tem uma família anarquista, leem o Clastres e eles ficam ouriçados, porque o Clastres está mostrando que não é tão utopia assim. Porque isso que o Daniel começou com essa ideia da utopia, assim, porque esse é um problema na própria política anarquista. Nos movimentos anarquistas, é possível construir coletivos de forma horizontal, onde não exista poder coercitivo. Os anarquistas se colocam nessa questão o tempo inteiro. Se isso é viável. E o Clastres está mostrando, olha, existem sociedades que são inerentemente... É a natureza dos povos indígenas serem não coercitivos. É isso que o Clastres está falando. E eu acho que é aí que é um ponto interessante, né? Essa coisa de se dizer sobre a natureza humana, né? Essa discussão que vem da natureza humana. Porque a gente está tão preso na nossa sociedade que as pessoas criam ideias sobre a natureza humana, né, de que tem que ter Estado ou tem que ter propriedade privada, por exemplo, né? Tipo, não, tem muita gente aí, né, que a gente sabe muito bem que usa certos termos de maneira completamente errada, né? Dizendo, não, porque o que está na natureza humana é a propriedade privada. E não, né? Porque esses caras aí se vê de outra maneira diferente, né? Sim. Exato. Então, o ponto do Clastres o Clastres marca essa diferença, dizendo assim, esses povos indígenas são povos distintos da gente, do mundo ocidental. Mas eles nos mostram que é possível a gente imaginar e pensar uma organização política não coercitiva. Assim, nós somos diferentes dos ameríndios, óbvio. Mas isso não implica que a gente não possa imaginar outros mundos possíveis e tê-los como exemplo. Porque enquanto humanos, né? Exato. Se eles podem, o que impede a gente... É uma experiência humana possível, existente. Eu acho que ponto. Não necessariamente seja que a gente tem que seguir os mesmos passos, que isso é inviável, mas existe um exemplo de experiência humana que segue nesse sentido. Exato. Então, já não é mais utopia. Não é utopia. Exato. Bom, então vamos à nossa próxima questão para o Fábio, esse próximo ponto de discussão, né? Fábio, e a relação entre economia e política? Como é que fica na ideia do Clastres? Isso é ótimo também, porque o Clastres faz uma discussão muito ríspida, digamos assim, com os antropólogos marxistas franceses da época que ele escrevia. Porque o Clastres faz uma observação muito interessante para os marxistas. Ele diz assim, olha, existem sociedades indígenas dos mais variados tamanhos e de organizações materiais distintas. Ele diz assim, existem os Guayaqui, que são 40, 50 indivíduos caçadores-coletores, e existem os Guarani, que são coletivos, às vezes, existem aldeias de 500, 600 mil pessoas que praticam agricultura, que são sedentárias, ou seja, totalmente o oposto dos Guayaqui, e ambas as sociedades são sociedades que contra o Estado, que negam a formação de um poder coercitivo. Aí o Clastres faz a seguinte questão, mas não eram justamente as condições materiais de produção que determinavam a organização política, mas que estranho, são duas sociedades com organizações materiais tão distintas, e as duas estão recusando o Estado, o que está acontecendo? Porque isso dá uma quebrada também naquela linha do tempo que a gente sempre carrega, né? De que tem a Revolução Neolítica, possibilitou o avanço material, né? Possibilitou o sedentarismo e naturalmente precisa do Estado. Isso. E daí ele mostra que não. Então, isso, por exemplo, é o argumento, a grosso modo, o argumento do Engels na origem da propriedade privada e do Estado. E a gente brinca, quer dizer, o Eduardo Vieira de Castro brinca que o Clastres é um anti-Engels, porque ele está dizendo assim, não é bem assim. E o Clastres faz a seguinte provocação, que é interessante, não estou dizendo que ele está certo ou errado, mas é bom para pensar. Ele diz assim, será que vocês não estão pensando ao contrário, marxistas? Porque ele diz assim, olha, essas sociedades, elas são sociedades que a gente chama da subsistência, elas produzem o suficiente para elas viverem. Sim. E
elas não veem motivo para produzir excedente, para produzir mais, para vender, para colocar no mercado. E se recusam a fazer. Mas, exatamente, é mais do que isso. Sim. Então ele mostra, através de uma série de exemplos, que essas sociedades se recusam a produzir excedentes porque elas valorizam o ócio, o tempo livre, fazer outras coisas. Que a gente E nós tinha- aqui, né, mano? É, E a gente trabalhando como loucos. pois é. Então, o que o Clastres faz? O Clastres inverte, ele pensa assim, talvez a divisão de classes nasceu por causa do Estado, não foi o contrário. Uhum. Então, assim, a partir do momento que teve alguém que começou a obrigar as pessoas a produzir mais do que elas queriam, isso foi a constante possibilidade para o capitalismo. Uhum. Não o contrário, porque o Marx dizia que o Estado é um instrumento, Sim. né, da burguesia, de dominação da burguesia. Então, o sistema econômico vem antes, as condições materiais de produção que determinam a política, né? A política seria a superestrutura. Sim. O Clastres está falando assim, não, mas talvez seja o contrário. Talvez seja o nascimento do Estado que fez com que houvesse o aparecimento da sociedade de classes, porque teve que aparecer alguma pessoa para obrigar outras a trabalhar mais do que elas queriam. Essa é uma questão. E essas sociedades, né, tipo, elas realmente, né, não tinham nenhuma intenção de trabalhar mais do que necessário, né? E aí entra uma outra questão do preconceito, né, esse etnocentrismo, né, de os europeus virem para cá e falar, eles não trabalham. Não, eles trabalham, mas eles trabalham só o necessário. Exato. É, porque a gente, até na nossa leitura, didaticamente, a gente vai apresentar esses povos como povos de economia de subsistência, como sendo algo ruim. É, Né? Eles têm economia de subsistência, mas depois eles vão progredir. É porque eles seriam incapazes de construir uma Isso. economia de mercado, digamos assim. Esse é o pressuposto, né? Eles É. são sociedades incapazes de produzir excedente. Ou essa ideia de que eles são sociedades da escassez, a ideia de que eles não conseguem produzir excedentes porque eles estão lutando pela sobrevivência de forma constante. Eles se matam para conseguir o mínimo. Né? Isso. E o Só cara- que quando você vai para uma aldeia, é justamente o contrário. Várias narrativas da época dão conta de que da perplexidade dos europeus diante da preguiça, Uhum. né, da indolência dos indígenas. E daí esbarra em dois casos emblemáticos. Primeiro que se eles são pobrezinhos e não têm quase comida, né, pela subsistência, aí todos os relatos mostram índios muito fortes, muito bem nutridos e tudo mais. E daí o Clastres dá um exemplo maravilhoso, que é o do... Chegam os europeus e mostram uma machadinha de metal. E daí os índios crescem os olhos e falam, pô, queremos, né? Aí os caras falam, ó, Claro. os caras estavam defasados materialmente, por isso que eles trabalhavam pouco, não tinha excedente. Agora a gente vai dar isso daí, agora vai bombar e trabalha. Achando que os caras iam pegar, né, os indígenas iam pegar a machadinha e iam produzir mais, né? Mas não, eles pegaram a machadinha e produziram o mesmo tanto em menos tempo, para ter mais ócio. É, o que é absolutamente óbvio, se você for pensar, né? Assim, é óbvio, é claro que eles iam produzir o mesmo, porque eles produzem o que eles precisam para a família deles, ou para o coletivo, para aquele momento. Mas sabe, né, que no nosso mundo, né, as pessoas não conseguem pensar assim, né? É muito difícil, né? A gente tá num mundo tão maluco que é produção, é produzir capital, né, você tem que comprar e tal. Tipo, e realmente é difícil para as pessoas hoje, e, bom, enfim, desde os europeus quando eles chegam, pensar num mundo diferente, né? E era um mundo diferente. né? Não, e a gente tá tão zoado que se a gente tiver com muito tempo de ócio, a gente fica culpado, né? A Sim. gente tem uma culpa, não é mais... tem aquela culpa cristã e tudo mais, a gente tem uma culpa capitalista que, tipo, não estou produzindo. Né? Que droga que eu sou, né? Bom, é que a nossa concepção de humano está vinculado à noção de trabalho. Então, essa ideia do trabalho dignifica o homem está vinculada a nós só seremos humanos plenos, digamos assim, se a gente trabalhe muito, né? Sim. Ou quanto mais trabalho, mais humano você é, de certa forma, né? Sim. Mas isso, o que o Clastres está mostrando é que isso é o que o Daniel falou, isso é nosso, isso é provincializado, isso é uma forma de pensar que é uma forma específica, Sim. de uma região específica que se globalizou, essa região específica. A gente está falando do mundo europeu, do mundo euro-americano. Mas essa é uma forma de se pensar a relação com a natureza ou a relação com o trabalho. Sim. Né? Então, o que é muito interessante do Clastres é
tá vendo que a partir dessa pergunta, é possível uma sociedade sem Estado, está se desdobrando para uma série de coisas que a gente achava que eram universais, óbvias. É possível uma política sem poder? É possível existir sociedades que queiram produzir o suficiente para elas viverem, não queiram produzir excedentes? Que uma sociedade que não produza desigualdade, né? Também. Faz parte dessa demanda, né? Que a partir do momento que existe esse esforço dessa sociedade de não permitir o surgimento do Estado, vem também na mesma pegada de não produzir excedente. Exato. Tanto que você faz festa para queimar excedente, para não ter esse excedente, para não ter essa demanda por produzir mais, né? E automaticamente também, né? Esse exemplo que você deu do líder, né? Ser caridoso e tudo mais, ser bondoso, vem dessa questão de você não produzir pobreza, não produzir desigualdade. Não ter acumulação nenhuma, né? Isso, para que ninguém acumule. Então, essa é uma coisa interessante. O Clássico está dizendo assim, é como se os povos indígenas eles tivessem um sistema imunológico preventivo contra a formação, tanto contra a formação do Estado quanto contra a formação do capitalismo, digamos assim. Ele está dizendo, então, essas sociedades perceberam que se alguém começar a mandar demais nos outros ou começar a acumular demais, isso vai desbocar numa situação de exploração, em que um vai mandar e muitos vão ser explorados e vão ter que obedecer. Então o Classes está dizendo assim, a sociedade indígena, isso é inconsciente. O Classes fala também uma coisa importante que é, isso é parte da organização social desses povos, é uma coisa que ele chama de inconsciente, estrutural. Então, essa é uma coisa da natureza dos povos indígenas. Então, eles ficam observando o chefe, ou eles ficam controlando o chefe, de forma preventiva, para impedir que essa ruptura aconteça e que se desenvolva para algo parecido com o que eles enxergam da gente, que é o mundo dos brancos. Eles falam, gente, a gente não quer isso. Esse é o ponto. Eu vou dar uma viajada, depois a gente corta essa viagem, mas enfim. Esse texto do Classes, ele traz parece muito uns recortes da querela entre anarquistas e comunistas, né? Então você tem lá o Bakunin e o Marx, e um pouco tipo, capitalizar a bosta, concordamos. Mas o Marx quer criar um Estado não capitalista. E o Bakunin chega e fala, não, se tiver um outro Estado, por mais que não seja capitalista, vai dar ruim também. Porque vai ser um Estado, vai ter controle, vai ter coerção, vai ter um monte de problema, né? Então, esse debate que ele traz, por mais que não seja o objetivo primário do texto, acho que dá pra gente trazer e fazer esse contato. Não, você tem toda a razão, porque o Clastres, quando a gente fala dos povos indígenas, a gente também fala da gente mesmo ao mesmo tempo. A gente tem esse aspecto esse espelho invertido sempre está em jogo quando a gente faz antropologia. E o Clastres, por diversas vezes, fala exatamente isso. Ele está dizendo assim, olha, o Estado funciona igualzinho o capitalismo. Ele diz assim, lembra que o Marx dizia que o capitalismo tendia a transformar tudo em coisa? Que isso é uma lógica que é inerente ao capital? A expansão pela expansão? O Clastres dizia, o Estado faz a mesma coisa. Então o Estado tende a estatizar todas as relações. Então, estatizar no sentido que tudo vai passar pelo Estado. Né? Ainda que o Estado queira, por exemplo, os liberais dizem isso, né? Assim, não, o Estado vai se ausentar da economia. Mas se o Estado se ausenta da economia, ele vai colocar suas garras em outro aspecto da nossa vida. Segurança, por exemplo. Né? Que esse é o argumento dos liberais, né? Assim, você tem que ter polícia. Claro. E no mundo neoliberal, quanto menos Estado tem no mercado, mais polícia tem. Né, para arbitrar as relações de exploração. Mas o Classes está falando isso. Então, uma vez o Estado nasceu, é igual ao capitalismo. Ele tende a consumir tudo e a todos. Sim. Bom, então eu acho que indo já para o final dessa maravilhosa conversa, Fábio, você acha que é possível uma sociedade sem Estado, mas ao mesmo tempo capitalista? Sim, como é que você acha que o Classes responderia isso? Bom, eu acho que o Classes diria sim, que é possível, mais do que uma sociedade sem Estado, uma sociedade contra o Estado. Né? Uma sociedade que se organiza deliberadamente para impedir a formação desse poder coercitivo. E como é que o Classes responderia isso? O Classes diria assim, olha, é possível, mas tem uma limitação importante que a gente precisa contornar. O Classes dizia que
única questão ou característica ou processo que é impossível para uma sociedade poder controlar em termos de poder é o crescimento demográfico. Assim, o crescimento demográfico é uma contingência que os coletivos não sabem lidar muito bem. E ele demonstra isso empiricamente. Ele está dizendo assim, olha, todas as sociedades que cresceram demograficamente se organizaram em Estado. Sim. E ele não explica muito, ele não teve muito tempo para explicar isso muito bem. Acho que se ele tivesse vivido mais anos, sim, ele teria explicado isso com sucesso. Mas no caso assim. dos povos americanos, a gente pode pensar nos incas, astecas. Exatamente. Então, São povos americanos também. exato. Os astecas e incas eram povos ameríndios de grande número demográfico. Eram povos enormes. E o Classes utiliza eles como exemplo, inclusive, para dizer que esse processo aconteceu. A partir do momento que eles cresceram demograficamente, surgiu um Estado, né? Então, o que o Classes diria? O Classes diria assim, é possível pensar e construir uma sociedade contra o Estado? É possível se a gente pulverizar e multiplicar coletivos. Então, só seria possível a gente viver à margem do Estado ou contra o Estado em pequenos grupos, né? Organizando... Sim, Você pensar em comunas, talvez, que né? Talvez fique mais inteligível. Bom, isso é uma discussão que é clássica do anarquismo também, né? Sim. Que é possível você ter uma organização horizontal de pequeno porte. A partir do momento que você tem um crescimento demográfico muito desenfreado, isso se torna impossível. Então, a saída possível seria pulverizar mundos. Sim. Talvez pulverizar estados-nações. Isso é uma discussão clássica no anarquismo e o Clastres traz isso também como uma possibilidade de se criar sociedades contra o Estado no plural. Quanto mais se multiplicar mundos e coletivos, melhor. É isso que o Clastres está falando. Mas aí, para uma sociedade capitalista, isso também ficaria meio inviável, você não acha? Dentro de um... Bom, essa é uma ótima questão, eu não tenho uma resposta. Não. Mas isso é bom para... É bom pensar, né? Então, eu acho interessante essa pergunta. Eu acho ela muito interessante. Por quê? E também o fato de não ter resposta também é interessante. Sim, claro. Porque o que o Clastres está nos fazendo pensar? Ou mais do que isso, ele está largando nossa imaginação do possível, você está vendo? Claro. Então, só o fato de a gente se colocar essa pergunta, a gente já está empurrando os limites do possível. Se lá no começo é impossível existir uma sociedade sem Estado, uma sociedade sem capitalismo, ou é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, com a frase do Jameson, do Frederick Jameson, a gente já tem essa pergunta. É possível fazer coletivos contra o Estado dentro do capitalismo? Bom, o Clastres aponta para um caminho. Se isso dura ou não sabemos. Eu tenho pouca leitura nisso, mas me parece que essa questão do excedente é uma fronteira. Que o capitalismo, mesmo em grupos pequenos, você vai ter uma demanda para criar excedentes. Bom, que bateria nessa questão do Estado. Então, eu acho que tem essa questão do Classes é muito boa, porque talvez outra coisa que o Classes falaria é que uma sociedade contra o Estado é necessariamente uma sociedade contra o capitalismo. E eu acho que tem outra coisa, né? Eu acho que interessante isso aí. o capitalismo ele tende a ser algo global, né? É isso. E aí, tipo, nesse sentido também, acho que... Porque quando você pensa em capitalismo, diminuir perda e maximizar lucro. Tem que ser global para você fazer isso. Pois é. Não, isso é um fato, né? Que isso é muito interessante. Gente, isso daria outros vídeos. Isso é muito interessante. Não, isso é muito interessante porque tem um outro antropólogo que trabalha exatamente com essa questão, que é o Marshall Sahlins. Que ele pensa como é que coletivos extra-ocidentais pensam o capitalismo, ou indigenizam o capitalismo. Olha só. O Sahlins tem vários textos sobre isso. Mas enfim, voltando para o Clastres, isso é muito interessante porque isso é a lógica do capital. A expansão pela expansão, a tendência em transformar tudo em coisa. O Marx acertou em cheio nessa análise que ele faz, eu acho. E dentro dessa discussão toda, eu acho que uma coisa interessante é que no mundo de hoje, né, esse mundo do empreendedorismo, né, todo mundo tem que produzir, todo mundo, né, tem que ficar ali, eu sou meu próprio empreendedor. Eu sou meu chefe. Eu sou meu chefe, né? Enfim, a gente sabe que tem muita discussão sobre isso, né? Inclusive aquele maravilhoso livro da Sociedade do Cansaço, né, do coreano, que eu não vou aqui tentar falar o nome. Mas assim,
Como, dentro dessa lógica, né, desse mundo que a gente está vivendo, né, o que esses povos indígenas podem ensinar pra gente que o Clastres acaba mostrando, Fábio? Bom, essa é uma questão boa. Eu vou responder com um exemplo foi um insight que eu tive a partir de um comentário do Gladys. Uma das coisas, a gente teve agora as revoltas no Chile e teve uma discussão no Twitter, uma querela na internet, relacionado que a gente está chamando dos economistas de planilha, né? Então, os liberais, os economistas e principalmente os liberais brasileiros não conseguiram entender muito bem por que estourou a panela de pressão no Chile. Então eles diziam assim, mas que coisa mais estranha, o Chile está crescendo sustentado 3% ao ano do PIB, é o maior PIB per capita das Américas, e o povo está extremamente descontente. Como pode ter revolta no Éden? Mas se eles estão consumindo tanto, se tem trabalho para todo mundo, a taxa de desemprego é relativamente baixa para padrões latino-americanos, por que o povo decidiu se revoltar? Né? Os liberais ficam com essa questão e é muito interessante que isso tem tudo a ver com uma reflexão clastriana, que é a ideia de que é necessário você ter um poder coercitivo que nos obriga a trabalhar mais do que a gente queira trabalhar. Né? Então uma coisa que os liberais, que esses economistas não se pensam é, desde quando que consumir, ganhar um salário grande significa ser feliz, ou estar saudável, Sim. ou estar com... Né, isso significa bem viver, vou usar um termo que é um termo caro ao mundo decolonial ameríndio. Será que realmente que consumir da maneira como a gente consome, trabalhar a quantidade de horas que a gente trabalha, significa ser feliz ou significa ser o objetivo último do ser humano ou do indivíduo? Quer dizer, essa é uma pergunta que de certa forma é clastriana, porque o Clastres diria assim, a gente só trabalha o que trabalha porque tem gente, instituições, um certo sistema que nos obriga a trabalhar todas essas horas. Sim. Porque existem povos que se recusam a trabalhar essas horas. E que são tão ou mais felizes do que a gente. Pois então, a partir do momento que ele demonstra que os povos ameríndios trabalham o suficiente, digamos assim... Ele até faz um cálculo, né? De 3, 4 horas por dia. Isso, que em média poderia ser 3, 4 horas por dia. Eles produzem o suficiente para o seu coletivo naquele determinado momento. E eles não buscam acumular ou produzir excedente. A classe está dizendo, a gente só pensa em produzir excedente ou porque o nosso trabalho é alienado. A gente é obrigado a produzir excedente porque a gente vende nossa força de trabalho para outrem, né? Sim. E o Classes diz, a alienação só existe porque existe alguém que aliena o seu trabalho, existe Estado. Exato. Né? Então, assim, para terminar, essa coisa do Chile é bom para pensar porque isso não tem nada a ver com a natureza humana, isso não é uma condição universal dos seres humanos, essa loucura que a gente tem pelo trabalho, pela produção, enfim. Isso implica numa outra discussão, que é a relação que a gente tem com a natureza, que a gente chama de natureza, né? Que essa paixão que a gente tem pelo trabalho nos levou aonde nos levou, que é o antropoceno, o colapso climático. Né? Também conhecido como o apocalipse. O apocalipse que está por vir. É um fim do nosso mundo, do nosso sistema, que está quase aí. Então eu acho que talvez esse seja um ensinamento indígena através de Pierre Clastres, né? Demonstrar que existem outras formas de se pensar o mundo, a relação com a natureza, pensar nós mesmos. Sim. O trabalho não dignifica o homem. Nossa, essa é a maior mentira da Revolução. A vida, né? A humanidade e a vida é muito maior do que trabalhar. Sim. Existem outras coisas muito mais interessantes do que trabalhar. Não, assim, e realmente como você falou antes, né? Tipo, a gente se sente culpado por isso, né? Mas assim, o trabalho ele é necessário porque a gente precisa se alimentar e o alimento vem do trabalho. Agora, entre isso e você, né, passar 15 horas do seu dia longe da família, longe dos amigos... É porque assim, suprir a minha necessidade é uma coisa. Sim. Eu tenho que me matar para suprir a necessidade de outra pessoa. E é uma necessidade completamente bizarra. Tipo, eu tenho que trabalhar muito porque o meu patrão precisa viajar para Paris. É um negócio idiota, assim. A gente não tá falando... eu não lembro quem foi que comentou agora, mas tipo assim, a dieta humana, você precisa de, 2.000 calorias, né? A dieta dos Estados Unidos tem 6.000 calorias, um negócio surreal. A gente tem, além da alienação, a gente criou um índice de,
um hábito de consumo muito bizarro que a gente consome Tudo em coisas excesso. completamente desnecessárias, em excesso. E daí para suprir isso eu tenho que trabalhar mais e virar uma bola de neve que mata a gente tá morrendo, né, de várias maneiras, psicologicamente, né, a nossa saúde indo pro vinagre, o meio ambiente indo pro vinagre. Então, em busca de um progresso rumo ao abismo, né? Isso. Exatamente. Eu acho que o ensinamento fundamental, para terminar mesmo de vez, do Clastres existem outros mundos possíveis. Um outro mundo é possível. Esse é o grande ensinamento. Acho que é um lema que a gente tem que botar. Bom, Tipo, Que era o lema do Fórum Mundial. É isso. Eu acho que para mim esse é Um o outro grande... mundo é possível, né? Para mim esse é o que define a esquerda na minha cabeça. Isso. Acho que Né? Assim, é justamente essa ideia de que existem outros mundos possíveis para além do capitalismo Uhum. e para além do Estado. sim. Boa. Uma coisa está justamente vinculada à outra, mas é isso. Outros mundos são possíveis e não tenhamos medo de imaginar. Importante. Boa. Né? E Precisando de mais imaginação. outra coisa que a gente tá matando, né? Nossa imaginação. Exatamente. Mais imaginação, menos hora extra, gente. Acho que depois dessa. É isso. É isso. É isso, Fábio. É isso aí. Muito obrigado. Agradeço demais Nossa, o a convite gente de novo. agradece. É Enfim, uma delícia. temos planos para o ano que vem. Isso. Muito bem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.